Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Oftcast. Eu tava com saudade de participar do Oftcast com vocês, é sempre um prazer estar aqui e hoje para um episódio de muito interesse da nossa audiência, todo mundo que vai fazer a prova do CBO em 2026 ou vai fazer o teste do progresso deve ouvir esse episódio porque daqui vão sair dicas muito valiosas. A gente vai ter hoje a presença do Hugo Fernandes, que tirou uma nota que foi assim, um negócio assim, assustador na prova do CBO 2025. Ele tirou 97,3% sem o bônus do teste do progresso. Eu tenho certeza que foi a maior nota da história do CBO, assim, eu nunca vi essa nota, né? Não sei que lá nos anos 80 alguém tirou mais, mas assim, nos anos recentes é certeza que é a maior nota que já teve. Então, assim, um cara que é realmente brilhante, da Escola Paulista de Medicina e que agora está no Fellow de Ótica Cirúrgica e Glaucoma e integrando a equipe de professores da OFT a partir desse ano também. É um prazer ter ele no nosso time. Seja bem-vindo, Hugo. Obrigado aí pela recepção, é um prazer estar aqui, compartilhar um pouquinho das dicas, o que deu certo, o que funcionou. E é um prazer também compor essa equipe e ajudar todo mundo aí que está assistindo e também os que não estão assistindo, mas fazem parte do Oft Review e passar na prova desse ano, tirar uma boa nota e principalmente aprender bastante para usar na prática do dia a dia. Isso aí, também queria dar as boas-vindas para o nosso Iago, você já conhece, nosso professor Iago Bastos, também na época dele no ano passado foi o top 10 aí da prova do CBO e vai trocar uma ideia com o Hugo aí e me ajudar nesse bate-papo. Seja bem-vindo, Iago. E aí, galera, vamos lá conversar aqui com o Hugo como foi bugar o sistema do CBO, superou as expectativas de todo mundo aí. Até as minhas. Até, o medo que dá é o CBO querer pegar pesado mais. A prova esse ano não foi fácil, o cara tirou 97,3, eu falo, pô, vou ter que pegar mais pesado. Eu não ia nem entrar nesse mérito, mas agora vocês já sabem o arroba aí que vocês vão cobrar se a prova desse ano for mais difícil. Mentira, pessoal, o CBO não vai fazer, o CBO vai considerar a média da galera, e a média de aprovação foi dentro da média mais normal, teve um retorno à média, digamos assim, né? Até teve 2 anos meio outliers, 2023, 2024, em nível de dificuldade da prova e também, consequentemente, a aprovação, né? A aprovação, historicamente, o CBO é na faixa de 60%, acabou caindo para uns 50%, 2023, 2024, agora a gente teve um retorno aí para a faixa de 60 e poucos %. E eu queria, antes de entrar na prova, conhecer um pouco mais do Hugo aí como pessoa, qual que é a sua trajetória, Hugo, de onde você veio, quando você fez faculdade e como que você, né, chegou aqui hoje, assim, de uma forma resumida. Bom, primeiramente, nasci em Recife, né, então sou nordestino aí, meus pais são de Fortaleza e, bom, minha infância foi em vários lugares, né, assim, meu pai é militar, então morei já em Recife, Manaus, e aí fui parar em Natal. Em Natal foi desde os 10 anos de idade, que é onde eu me criei praticamente. E foi lá que eu fiz a graduação, então fiz o FRN, a graduação em medicina no FRN. E de lá foi que eu me interessei por oftalmo, principalmente parte da liga de lá, a LAOF. E fazendo oftalmo, prestei as provas aqui para São Paulo, só prestei para São Paulo na época. E aí eu optei por fazer na escola. E, bom, assim, acho que eu sou uma pessoa bem normal, apesar das pessoas dizerem que não. Mas sempre fui a criança curiosa, aquela que assistia National Geographic, Discovery Channel. Esse era eu. E acho que isso tem muita contribuição de como eu me porto hoje, né? Acho que eu não estudei assim, meu objetivo não era ser o primeiro lugar. Eu só gostava de estudar porque eu sou pessoa curiosa, então eu gosto de saber das coisas. Tanto é que se alguém pegar meu flashcard, eu acho que 60% nunca caíram e nunca vão cair no CBO. Só porque eu gosto de saber das coisas e sou curioso. Então, meu objetivo nunca foi, vou estudar pra cacete aqui pra tirar o primeiro lugar e é isso. Então, meio que aconteceu, como o Bernardo falou, as últimas 2 provas foram bem difíceis, né? E foram as 2 provas que eu fiz o meu teste do progresso. Que eu até brincava, tomara que não seja o teste do regresso, tomara que seja o teste do progresso, né? E então eu já estava esperando essa prova em nível maior ainda, porque quando eu fiz pro meu R1 pro meu R2, deu para perceber muito a diferença da coisa. E aí quando eu fiz no R3, deu uma diminuída. Eu até fiz a prova,
Nem eu acreditei quando eu corrigi no final, corrigi umas 3, 4 vezes assim, pô, isso mesmo aqui, parece que foi, né? Então, mas isso daí também é interessante, né? Porque ano passado tu fizeste o teste do progresso e também já foi uma nota muito fora da média, né? Até pra quem tava fazendo... Mas você, antes de entrar na residência, você foi pro exército, não foi isso? foi essa parte da vida também. E eu lembro que você estudou bastante. Ele na época que ele era R1, ou sei lá se ele tava no exército, ele respondia os casos clínicos lá do Instagram e matava todos os diagnósticos. Falei, cara, quem que é esse cara? Aí eu fui ver, o cara era R1. Falei, pô, como é que ele consegue saber tanto no R1? Mas conta essa história aí do exército, você já começou a estudar, como é que foi isso aí? Então, quando eu terminei a graduação, eu tinha passado, era a época do Covid, era aquele ano que tava zona vermelha e tal, as provas foram até mais tarde do que normalmente elas ocorrem. E aí eu passei, e eu tava inclusive aqui em São Paulo para fazer entrevista, e aí assim, eu tinha chegado, sei lá, ontem, aí hoje fui ver a lista do exército, aí tava lá meu nome no meio para me apresentar em 2 dias. Sendo que eu tinha programado para passar um mês. Aí eu tive que dar um jeito de voltar. E aí acabei sendo chamado mesmo para a Marinha. Fiquei 1 ano servindo no Hospital Naval de Natal. E assim, lá é a sede do distrito, então lá sai muito a embarcação. E algumas missões a embarcação tem que ter um médico. E assim, para quem nunca teve experiência de uma embarcação naval, não tem internet. E é mais ou menos 1 semana. Teve vezes que eu fiquei 4, 5 dias boiando no meio do mar, 0 internet. Então é um ambiente que você não tem muito o que fazer, né? E aí eu aproveitava, já sabia que eu ia entrar, já estava reservada a minha vaga para residência, não tinha muita coisa o que fazer, ia dar uma lidinha lá na Academia Americana e tal, enfim, tentar adiantar um pouco da minha vida o que seria, né? Que eu já tinha noção de que o R1 não sabe de nada, né? Entra... liso, sem saber de nada, não sabe muito de exame, não sabe muito de anatomia, bom, vou unir aqui o útil ao agradável. E eu consegui adiantar muita coisa dos estudos nessa parte do pré-R1. Né? Sim, e você achou que foi uma vantagem, não em termos de prova, mas você achou que fez diferença, assim, se já chegar no R1 com algum conhecimento, assim? Com certeza, eu acho assim, na parte propedêutica não. Porque, enfim, é diferente quando você vê as coisas e você descrever as coisas. Você vê escrito e você realmente vê no paciente. E às vezes a parte de executar o exame tem uma curva de aprendizado grande, né? Então, por exemplo, quando eu entrei, eu não sabia fazer tonometria direito. Algumas coisas eu sabia fazer porque eu já fazia liga de oftalmo. E lá a gente tem um esquema legal, que a gente tem um ambulatório nosso e a gente atende 2 pacientes por semana. Né? Um paciente diabético e um paciente de refração. Então você tinha uma noção de fazer uma bio de fundo, de fazer uma réfera, tudo. Então, mas assim, o grosso eu não sabia. Era aquele que via, o FO tava no nariz, a luz lá, né, então. Mas a parte teórica ajudou bastante, porque quando os chefes ou seus R+, iam discutir hipótese diagnóstica, diagnósticos sindrômicos, você já sabia do que a pessoa estava falando, né? Tinha uma noção, pelo menos. Lógico que no início, você lendo, começando a ler oftalmo sem nunca ter visto nada de oftalmo, é um negócio meio etéreo. Então, o que é corpo ciliar, né? Você fica naquelas dúvidas ali. Mas, à medida que você vai se inteirando, tudo que você leu e que você tem de bagagem começa a fazer sentido. E é nessa hora que você tem você evolui muito rápido, né? Quando você já tem essa base. Isso foi uma barreira que eu tive em relação a isso. Eu servi também 1 ano na aeronáutica, lá em Belém. E eu pensei em fazer já começar a estudar e tudo, só que eu pensava isso também, de que eu não ia conseguir ter muita noção de onde partir, como começar, o que eu ia ter que fazer, ia ficar meio ali no mundo da imaginação, sabe? Tem que ter muita disciplina, né? Sim. Tem que querer muito, mas é legal. É um transtorno obsessivo-compulsivo não diagnosticado, né? Mas e conta pra gente, como é que foi a evolução das suas notas aí no teste do progresso, do R1, R2? Eu lembro que eu não sei se eu vou saber de cabeça, mas eu lembro que a sua nota no R1 foi muito surreal já, tipo 88, um negócio assim, né? Foi no R1, posso estar enganado, mas se eu não me engano foi 82, 83, algo por aí. Uhum. Aí no meu R2 foi 86, 88, alguma coisa nessa faixa. E agora 97,3. E fazer o teste do progresso te ajudou a entender melhor a prova? Quais foram os benefícios, assim, do teste do progresso? Na minha época não tinha, né? Então, assim, como que te ajudou a chegar no R3 e tirar essa nota, assim? Eu acho que se habituar ao ambiente de prova virtual.
Acho que é o principal, porque eu lembro muito bem, no R1 fui fazer, era um negócio meio... Você vai ligar um computador, vai ter uma câmera atrás de você, você vai ter que abrir, aí de vez em quando o cara chama a atenção porque você tá olhando para um canto que não devia, olhando para um lado, olhando para o outro, então tapando a boca. E aqui uma pausa só para falar sobre isso. Isso daí realmente é muito... Porque assim, a gente, como a gente fala com muita gente, né, são milhares de alunos, milhares, né, 1.200 alunos mais ou menos que a gente teve. Muita gente reclama muito da prova online, mas tem muita gente que também acha de boa, que acha que é tranquilo. Eu entendo também que às vezes as pessoas às vezes ficam focando em coisas que elas não podem mudar. Beleza, você não gosta da prova online, mas isso não dá para mudar. Se você ficar pegado nisso, só vai te trazer ansiedade e vai tirar o foco do que você consegue mudar, que é estudar, revisar mais um tema, fazer mais um simulado, etc. Então assim... Como que foi a experiência depois você continua o que você estava falando, mas como é que foi a sua experiência de prova online em relação a esses detalhes? É uma coisa que realmente dá muita ansiedade, o cara enche o saco, como que é assim? Olha, a experiência que eu tive foi bem tranquila em relação a essa questão de chamar atenção, o sistema funcionar, tudo isso, não tive problema com isso. Duas coisas que me, digamos, foram motivos de ansiedade para mim. Uma delas, internet. A prova é sempre em janeiro, que é o período que São Paulo chove. Sim. Então isso era o motivo de maior ansiedade. Sempre no Esse R1, ano choveu bem, no Foi, R2. desse ano, foi uma preocupação que eu tive durante a prova. Eu tava assim, caramba, os R3... Não, São Paulo é a principal metrópole do Brasil e falta energia direto aqui. Então, aí uma coisa que eu pensei também é, tudo bem, se cair do pessoal de São Paulo, mas aí eu fiquei pensando, onde será que é o servidor do CBO? Será que o servidor do CBO é em São Paulo? Porque aí cai, para pra todo mundo. Não, eu lembro que esse ano, eu lembro exatamente, choveu, era no intervalo do almoço, entre as duas provas. E eu tava lá tomando meu café, olhando pra janela, vendo aquele temporal, a rua alagando, eu só, meu Deus, que vai dar ruim. Durante a semana, vários residentes de lá do HC tiveram queda de energia na casa deles, assim, ficaram alguns dias sem energia durante essa semana. Aí voltou ali perto e eles conseguiram fazer. Acaba que é uma fonte de ansiedade ali, né? Assim, eu até contratei uma internet a mais pra... Assim, ficar com uma redundância ali, né? Mas isso eu acho muito ruim. É você ter essa insegurança de você começar a prova e dependendo por alguma coisa externa, a estrutura é tua responsabilidade, né? Isso é uma coisa tem no edital bem claro isso. Então acho que isso é uma das coisas principais. E a outra coisa é você não... Eu sempre gostei de fazer prova riscando e escrevendo. Também. Então isso aí também eu tive que me acostumar, e isso acho que foi muito bom o teste do progresso, se acostumar a fazer questão de conta de cabeça, ou então usando o mínimo possível os recursos que a plataforma dá, para você não perder tempo e não se enrolar. Então, e aí você fazia questão já sabendo disso, então você já fazia questão... Mas diminuiu muitas questões de conta também, então, né? Assim, esse ano acho que eu não precisei abrir em nenhum momento a calculadora lá. A maioria das contas... Isso é uma coisa que conforme o tempo foi passando, a gente foi conseguindo, graças a Deus, ter um pouco mais de tranquilidade, né? Porque no primeiro ano que a prova é online, não tem como se preparar. No primeiro ano da prova online, né? Caiu uma questão de associação de lentes na prova online. 2 lentes, não sei o quê. Acho que foram 2 questões de associação de lentes. Falei, caraca, aí depois eles foram se adequando um pouco nesse sentido. São 2 aprendizados, né? O nosso e o deles também. O deles de fazer uma prova que seja factível de ser feita online e o nosso de conseguir treinar baseado nas provas antigas. A prova tá um pouco mais direto ao ponto também, né? Uns enunciados às vezes mais curtos. E não só isso, mas eu sempre gostei de fazer a prova riscando assim, 54 anos, fez cirurgia de não sei o que estava errado você já risca, né? Eu já consegui eliminar 2, tem 2, já risco. Eu faço lá, isso tal. Também. Então isso facilitava para mim. E aí isso, a prova online não existe. Então isso também mudou para mim. Mas o principal fator que eu ficava com medo mesmo era a internet. Os fatores externos ali, né? E assim, querendo ou não ajuda você fazer o teste do progresso ajuda, porque você vai ficando mais confortável naquela situação. Então, você sabe, você incute na sua cabeça o que pode, o que não pode. Então, por exemplo, eu tenho muito hábito de colocar a mão na boca. Mas você já, assim, você coloca uma vez, o cara reclama, e você das outras vezes você já fica doutrinado daquilo ali. Então, acho que isso vale muito a pena você fazer para se acostumar e se sentir confortável naquele ambiente. Porque já vai ter o estresse da prova, né? Do tempo, você não pode voltar à questão, o ponteirinho fica vermelho piscando na hora que tá acabando, você já fica nervoso.
Então, quanto mais você se habituar e mais você se acostumar com aquele ambiente, ficar tranquilo, melhor vai ser para você. Tem alguma dica, assim, prática, assim, em relação à plataforma? Alguma coisa específica? Igual a galera fala, chega e já põe a alternativa que você acha que porque se o tempo acabar... Tem umas coisas assim, né? Tem alguma outra coisa, assim, que você acha que é importante de dar uma dica pra galera que você fez, assim, alguma coisa específica? Olha, acho que nesse ponto de fazer questão, acho que eu não adotei nada específico, assim. Lógico, quando a questão era muito óbvia, que eu já sabia ali, já conseguia eliminar rápido, eu já marcava. E assim, eu sempre gosto de voltar e ler de novo pra ver se eu não tô delirando ali na questão, se é aquilo mesmo, né? Então... eu sempre leio de novo, revejo. E agora as questões são mais aleatórias, né? Não tem aquela sequência que era antes, todas as questões do mesmo tema. Agora é meio que aleatório também, né? Então, aí você está respondendo a questão de neuro, depois pode ser de estrabismo, depois pode ser de refração, né? Antes, na minha época, era tudo em sequência. Eu não sei se é bom ou se é ruim. É bom, às vezes, você saber onde está situada a questão, né? Tipo assim, isso é uma questão de neuro. Porque, às vezes... cabe uma questão em neuro e também em estrabismo, sabe? Às vezes você pensar com a cabeça do examinador. Agora não tem mais isso. Mas, por outro lado, a minha prova era 125 questões, e aí as últimas 25 era de refração. As últimas 25, eu tava morto já, minha cabeça não tava nem raciocinando mais. Então tem Eu acho que compartimentar, assim, né? Deixar separado por tema, deixa a pessoa mais confortável em ir numa direção de, eu tenho mais... aptidão, eu gosto mais do assunto de estrabismo, eu vou ali no estrabismo e faço. Sim. Depois eu volto e faço uma que eu não gosto. Eu fazia muito isso na prova de residência. Mas pra mim também, desde quando eu entrei, já era tudo aleatório. Mas assim, pensando do ponto de vista pedagógico e até de cobrar um conhecimento, saber fazer diagnóstico diferencial, acho que até não é errado aleatorizar mesmo. Porque querendo ou não, vai ser uma competência que vai ser cobrada. É você saber o que você tá vendo ali, né? E das 3 provas, qual que você costuma... Para você, provavelmente nada é difícil, mas qual das 3 provas você acha que é mais desafiadora, assim, no geral? Foi que ele errou uma. Eu vejo... Eu vou falar, assim, a experiência que eu tenho dos alunos, assim, né? A teórica 1 sempre é uma fonte de ansiedade da galera, mas a princípio esse ano foi mais tranquilo, assim, não teve muita gente, geralmente aí quem não passou esse ano foi pela teórica 2 esse ano, assim. Então geralmente a teórica 1 é uma prova que a maioria dos alunos geralmente tem um pouco mais de ansiedade, tem um pouco mais de dificuldade por causa de ótica, mas o perfil das questões de ótica mudou muito, né, não tem mais aquelas questões de conta mirabolante. Por outro lado, as questões teóricas de ótica às vezes são mais difíceis que as de conta, a meu ver. Umas questões de prisma muito, muito teóricas, de fenômenos óticos, né? Então nem sei se é bom, porque as questões de conta é receitinha de bolo também. Mas o que eu observo é que aumentou muito a questão de farmacologia. Hoje em dia, cara, farmaco é o que mais está caindo, assim, né? Junto com base de retina, base de córnea. Esse ano foram 6 questões de base de córnea, 6 das 50. Então, assim, a teórica 1 tem um pouco esse perfil. A gente até vai aumentar bastante a nossa carga de farmaco esse ano. Vamos colocar novas aulas por conta dessa tendência, assim. E eu não sei o que você acha aí das provas. Qual que é a sua percepção, assim, do nível de dificuldade das 3, assim, e características de tendências que você tem observado aí nos últimos anos? Assim, eu sei com certeza que eu acho mais tranquila, que é a teórico-prática. Teórico-prática que eu acho mais... tem figurinha lá, é mais tranquilo de fazer. Eu acho que isso é uma característica de quem tá inserido em serviços mais acadêmicos, com muita reunião, muito grand round, muito volume, né? Eu também tenho essa mesma percepção de você. Sempre foi a prova mais tranquila para mim. Eu vejo muita gente da USP, da Paulista, falando a mesma coisa. Sim. Mas não é a realidade de muitos locais. Assim, tem muita gente que tem bastante dificuldade na teórico-prática. Às vezes a pessoa não tem muito contato com alguns exames na residência. Às vezes a residência do cara não tem tanta discussão de OCT, de Pentacan, então a pessoa acaba tendo dificuldade, mas na minha percepção também era mais tranquilo. A que eu tenho mais facilidade durante os 3 anos disparado foi a teórico-prática. Mais difícil, eu acho que eu vou concordar com a teórico 1. Não que seja difícil, mas que como é uma questão geralmente mais desvencilhada de um caso clínico, porque o caso clínico, como você tem assim alguma bagagem de ver aquilo ali, então nem que seja pela orelhada, de ter visto uma vez algo parecido, você consegue desenrolar. Mas a teórico 1 tinha algumas questões são muito teóricas. E sabe, não sabe. E é difícil às vezes você materializar aquilo ali, né? Algumas questões de anatomia muito rodapé, uma coisa que não é do dia a dia, né? Sim.
Então, eu acho que é mais fácil, com certeza, na minha visão, né? Teórico-prática, e sempre que eu tive mais facilidade, e aí acho que fica pau a pau, mas eu acho que ainda a teórica 1 eu acho mais complicadinha. Mas assim, em termos de tendência, eu vejo que na teórica 1, né, uma tendência bem clara é a redução das questões de conta na parte de ótica, isso aí já há 3 anos seguidos, então a gente pode dizer que é uma tendência, um aumento das questões de farmacologia, bastante questão de bases de córnea e de retina que sempre tem. Patologia caindo mais, a gente começou a colocar muito mais lâmina nas aulas, acho que é importante. Esse ano caiu uma de hemangioma capilar, né? Então tem caído umas lâminas, né? É importante realmente. Na teórico-prática, eu concordo que talvez seja a prova, na minha concepção também, mais tranquila, porque a imagem te dá muitas vezes o diagnóstico, é muito mais você interpretar as alternativas, mas ela tá muito mais sofisticada do que já foi, tipo, 7 anos atrás. 7 anos atrás era muita imagem batida, papum. Hoje em dia é muito mais análise multimodal. Às vezes ele te dá uma liutórica e quer que você mostre qual que é a topografia. Ele te dá um OCT, te pede a endocianina. Então, assim, tá sofisticando, e é justamente aquela pessoa... Aí que entra muito a vivência do dia a dia, cara. É aí que eu queria entrar nessa pergunta, assim... O que é a vivência na Escola Paulista, ali no dia a dia, não assim, o seu estudo, o seu dever de casa ali, na sua casa estudando, mas assim, o que é a vivência na residência te ajudou e contribuiu assim para esse tipo de resultado que você teve? Sim. Até na sua fala eu lembrei de uma questão do glaucoma, que foi estrutura-função, né? Que caiu aquele relatório de estrutura-função de campo com OCT, que era algo que eu achei bem específico, mas que assim... É algo, por exemplo, no ambulatório do glaucoma é o dia a dia que a gente faz, então, que a gente vê aquilo ali 5, 6, 7 vezes por dia. Então isso, mesmo que você nunca tenha parado para ler aquilo ali, ler sobre aquilo, você sabe por osmose a coisa, né? E tem muitas imagens assim, a questão da liutórica também, eu não lembro se foi, acho que foi no passado que caiu. Sim, foi. Então também você, nas reuniões da ótica, que discute muito liutórica, liuprêmio, isso é falado. Então você tem mesmo que você nunca tenha lido, parado para ver, estudado, aberto um livro e visto lá, mas você já ouviu falar daquilo. Então eu acho que muitas questões de imagem, realmente você tem essa experiência. Por exemplo, você pode nunca ter parado para ver como é um pentacane e um ceratocone, mas você tem um ambulatório só de ceratocone. Então a quantidade de imagem que você vê é muito difícil você não reconhecer o padrão da coisa. E o caso que você viu no dia a dia, cara, você não esquece, né? Muito, assim, eu já vi um caso de polipoidal. Cara, já cuidei de um paciente com polipoidal. Cara, você vai lembrar daquilo, né? Você pode não saber nuances, detalhes teóricos, mas a imagem você vai lembrar, né? Então, acho que assim, isso vale muito mesmo. Os casos do dia a dia para prova de imagens acaba sendo muito... E às vezes a pergunta que ele faz é uma dúvida que você já teve. E que você ou errou e foi corrigido, ou então você perguntou e acabou ficando na sua cabeça porque, enfim, você fixa melhor, né? Então isso realmente acho que faz muita diferença. E acho que talvez por isso eu tenha tido essa maior facilidade nesses 3 anos também nessa prova específica, né? Você acaba sendo muito exposto. E na Teórica 2, eu vejo que, né, aconteceu esse ano a redução da quantidade de questões para 100 questões, né? Que eu não sei dizer se é bom ou ruim, assim, por um lado a prova fica, né, cerca de 25%, mais ou menos, né, 20% mais menor, porém as questões passam a valer mais também, né? Então tem os dois lados da moeda. E eu vejo que na Teórica 2 eles estão cada vez mais cobrando conceitos de subespecialidade, de coisas específicas de refrativa, específicas de tumores oculares, detalhes mesmo, né? Então, assim, eu julgo que a prova do CBO tá ficando cada vez mais complexa, mais bem elaborada. Talvez esse ano, por exemplo, tenha voltado para um nível normal de aprovação, mas também porque eu tenho, assim, com toda a humildade do mundo, eu acho que hoje em dia as pessoas se preparam melhor, porque tem a Oft Review, tem outros cursinhos, enfim, eu acho que as pessoas se preparam mais hoje em dia, e aí voltou para um nível de aprovação
mais alto, mas eu tenho a impressão que a prova tá mais complexa, mais detalhes, assim, cara. Eu vejo umas questões antigas, questões muito, muito tranquilas, muito papum e batidas e muito mais genéricas, né? Agora, tipo assim, detalhes que eles cobram mais, né? A qualidade da prova em si, pra gente que tá analisando as questões e vendo, que tava fazendo as provas antes e esse ano viu, a qualidade das questões desse ano foi muito boa, assim. Sim. No geral, foram questões bem elaboradas, bem feitas, que cobravam assuntos que foi, como o Bernardo disse, assim, a gente acompanhou uma polipoidal e sabe como é o jeitão do negócio, mas não sabe muitas nuances. Isso, muitas vezes, era suficiente para responder a questão. Eles querem que a gente tenha uma ideia geral. É uma questão que cobra um assunto muito específico, ela é bem elaborada, mas ele não vai cobrar uma nuance ali, o detalhe do detalhe de uma coisa que é de uma subespecialidade da oftalmo, né? E em relação a essa questão de ter diminuído a quantidade de questões aí da Teórico 2, eu acho, pelo menos, que na minha impressão de quem fez a prova recente, isso é uma coisa que faz muita diferença, porque quando eu fiz, chegou uma parte da prova que eu não aguentava mais, assim, eu tava me arrastando, eu já tava percebendo que não tava conseguindo desenvolver nada ali. Aí é a hora que vai, dá uma pausa, vai no banheiro, toma uma dipirona se tiver com dor de cabeça, que tá ali muito tempo olhando pro computador, volta depois de dar essa respirada para tentar continuar, porque senão é só ladeira abaixo a partir de uma determinada quantidade de questões que normalmente a pessoa não erraria, né? E ainda nessa parte de tendência, eu tava até conversando com o Iago e com o Flávio em outra oportunidade. Na escola a gente tem a oportunidade de fazer a prova da OCAP, que é o CBO americano, né? E pelo menos uma opinião minha, eu acho que as provas estão convergindo para ficar muito semelhantes. Então você pega, eu fiz esse ano, e aí você pega o perfil de prova, o jeitão da prova, até as questões de patologia cai muito na OCAP. Tem a parte de farmaco também cai bastante. Patologia ocular é uma subespecialidade bem formal nos Estados Unidos, assim, né? Então patologia ocular. Posso estar errado, mas eu tenho a impressão de que tem essa tendência de convergência, né? Para ficar uma prova mais talvez parecida. pelo fato da academia americana estar sendo cada vez mais a referência mais importante da prova, assim, né? Então, acho que faz sentido, já que é a referência principal lá do board lá e tal. E até esse estilo de questão mais direta. A questão da academia, pelo menos baseado na prova que eu fiz no ano passado, no caso, a questão é esse estilo. Sim. Um textinho pequeno, geralmente, e já alternativa. Isso aí mudou realmente. Antes as questões tinham bem mais enunciado. Hoje em dia ainda tem questão com enunciado grande, mas são menos questões. Agora tem muitas questões que é 2 linhas, 1 linha de enunciado. E eu vi que na turma de vocês, várias pessoas ficaram no top 10 lá, né? Foi uma galera, né? Os caras são bons. Isso daí faz muita diferença também, né? Tá inserido num ambiente, né, que as pessoas estão se estimulando ali a estudar cada vez mais e se preparar mais para a prova. E a gente, assim, na minha turma, sou muito grato a ter ficado na minha turma. Assim, em tese não era para ser minha turma, porque eu adiei 1 ano por causa do serviço militar. Mas foi um ótimo ocorrido. Os teus R+ vão ficar bolados contigo. Eu gosto deles também, mas meus R+ são meus R+. E assim, realmente a gente... Até hoje a gente formava os grupinhos por afinidade, mas sempre rolava uma fotinho que a gente tinha visto que era alguma coisa que a gente achava que podia cair, ou estava lendo algum texto, ou seja CBO, seja academia, a gente viu isso aqui, acho que pode cair, parece aquela questão que a gente já viu em tal canto. Então, apesar de não ter... A gente forma também, geralmente na R3, a gente tem o hábito de formar os grupos de estudos, né? Que a gente se junta para resolver questão, estudar. E, assim, muita coisa você fixa melhor, ou alguma coisa que você nunca pensou, alguma dúvida, algum questionamento que o outro faz, e isso te leva a ir atrás daquilo, a pesquisar, e fixa melhor quando você sabe a resposta. Então, eu acho que isso sim traz a diferença. E a gente foi junto aí na guerra e deu certo. Cara, mas é isso, uma turma boa vai puxando o outro, né? Vai levantando o sarrafo, né? Eu acho que isso é muito importante. Vou fazer aqui só
Só vou dar uma cornetada que só não foi melhor que a minha turma, a gente foi primeiro, segundo, quarto e quinto do CBO, nos 5 primeiros 4 da nossa turma, mas... Você é o chefe, né? não, a nota dele foi melhor do que a minha. A nossa turma foi... Mas isso é legal também, aproveitando essa questão que ele tá falando em relação à metodologia de estudo, né? Sim. Porque eu odeio estudar em grupo, assim, eu não consigo me concentrar, eu não calo a boca e não consigo parar de falar. Mas assim, é o que eu acho do Hugo também, tá num ambiente de pessoas que são muito empenhadas, faz muita diferença, assim, mesmo que não seja na mesma sub-área, tá, por exemplo, na nossa época que tinha o Pedrinho, que gostava muito de glaucoma, estudava muito glaucoma, falava muito de glaucoma, acabava que ia ter alguma coisa que ele ia falar que ia ser algo que eu não sabia, que eu nunca tinha visto. E é legal também falar em relação a essa metodologia de estudo, né? Eu queria agora, já mais para a reta final, entender como é que foi a sua metodologia, quais ferramentas que você mais gosta de utilizar e como que você organizou esses seus estudos ao longo do ano. Então, eu sou muito estudo individual. Então, a grande parte do meu tempo, a maior quantidade de tempo que eu gasto é no estudo individual. Mas isso é um perfil de cada um. Eu conheço pessoas que são excelentes, foram muito bem no CBO, em várias provas, e elas gostam de estudar em grupo. Acho que isso depende muito do perfil. Então, tem gente, por exemplo, que gosta mais de ler, tem gente que gosta de resumo, tem gente que gosta mais de assistir vídeo. Isso varia do perfil de cada um, não tem uma regra, né? Eu gosto muito de ler, e eu tenho um negócio que eu gosto de ler em voz alta, para eu ouvir eu mesmo falando, e acho que eu fixo melhor desse jeito. Parece um maluco estudando, mas dá certo, né? Então, basicamente, o meu estudo era individual, grande parte dele era ler. Eu não gostava de fazer resumo, eu sempre detestei escrever, redação para mim sempre foi o terror. Caramba! Meu negócio é marca X. E lia, e aí o meu método de resumo, entre muitas aspas, e de revisão, era flashcard. Então eu tinha o Anki, eu tenho na verdade o aplicativo do Anki, e aí eu mesmo montava os meus flashcards, né? E como eu falei, assim, eu colocava de tudo, não necessariamente o que vai cair na prova. Informações interessantes, aleatórias, curiosidades, estava tudo lá que eu gostava. E aí o pessoal até brincava que eu sou maluco de campo visual e OCT, então assim, eu fazia muita coisa e falava muito com os meninos sobre isso, e acabou que algumas poucas coisas serviram, mas deu certo. E aí basicamente minha revisão toda era por flashcard. Então eu tinha uma quantidade de flashcards que eu fazia por dia que eu me obrigava a fazer, nem que seja... Quantos? 11h30 da noite lá na TAR eu fazia. No início do ano eu fazia em torno de 150, 200. Aí no final do ano, aí que começou a ficar, a ansiedade começou a bater mais, eu fazia uns 300. Por dia? Meu Deus do céu, velho. 300 por dia. Mas é rápido, né? É um método de revisão... É um método de revisão que você consegue revisar bastante quantidade de conteúdo em pouco tempo, né? A gente tem batido muito na tecla dos flashcards, né? Tem gente que gosta de fazer os próprios flashcards. O Hugo não é o primeiro. Lembro muito esqueci o nome dele agora, um cara que ficou em segundo lugar também uns 2 anos para trás, que ele fazia os próprios flashcards. Não é o da Paulista, não. Era o de uma outra... Ulisses, que ele chama, lá da Fubog. Acho que tem uns 2 anos. Ele fazia os próprios flashcards também. Para quem não quer fazer os próprios flashcards, a gente tem milhares de flashcards na plataforma agora, e é um método muito bom para revisão, realmente, né? Ele é rápido. É isso, né? Alguém vindo aqui para defender as metodologias de estudo, né? Porque a maioria da galera que eu sei que foi muito bem na prova fala que gosta de fazer resumo, mesmo todos os lugares falando que eu não gosto de fazer resumo legal. Também. Eu fui bem na prova, eu não gosto de fazer resumo. Eu até passei pela experiência de fazer questões. Resumo. Questão. Eu passei pela experiência de fazer resumo, mas eu acabava que eu nunca lia meu resumo. Então eu vi que não era útil. E aí, assim, eu revisava muito pelo flashcard. Eu acho que você acaba decorando seu flashcard, assim. É impossível. Por exemplo, eu fazia o meu, ele maturava a cada 30 dias. Então, basicamente, todo mês eu fazia todos os flashcards de novo. Então, assim, é impossível você não decorar o que tá ali, né? E aí a gente fez um estudo de grupo que no final do ano meio que vai se esvaindo, né? Porque o pessoal vai, enfim, se dedicando mais à parte individual de fazer questão e identificar seus próprios defeitos, suas próprias falhas e ir trabalhando eles individualmente. E o grupo de estudo a gente se juntava, a gente pegava as questões do CBO, a gente seguia o cronograma do Oft Review, então ia vendo lá córnea, glaucoma e tal. E a gente ia fazendo uma quantidade X de questões. Geralmente era 50 questões. E a gente ia fazendo junto.
Então, vocês usavam um grupo de estudos para fazer questão. Isso para mim funcionaria legal, né? também, porque para estudar, eu sou muito do estudo individual também, eu preciso ler. Cara, eu até brinco com o Dani, né? A gente às vezes vem trabalhar aqui no presencial e, cara, no presencial só funcionam para mim atividades mais criativas, por exemplo, pensar num produto, pensar numa melhoria pra gente fazer aqui, pensar num conteúdo para gravar, beleza. Agora, coisas assim que eu preciso de introspecção, cara, se tiver alguém do meu lado, não sai nada. Eu fico aqui 3 horas, não sai nada. Eu vou pra casa aqui, pra montar isso aqui, eu preciso de estar sozinho. Mas fazer questões é legal mesmo, porque aí você vai discutindo por que cada alternativa tá errada. E a vantagem é assim, as questões mais decorebas, sempre alguém bolava um jeito. É o Iago, esse cara. De decorar aquele negócio. E aí era tão ruim que você decorava. É o Iago. Aí dava certo. O Iago é o rei dos mnemônicos. Ou então uma questão que, sei lá, tinha uma filigrana, alguma coisa que ninguém sabia, tinha uma pessoa que sabia, tinha visto aquilo ali em algum lugar, e aí já explanava melhor o negócio. Mas então, no fim das contas, nem era... Não era teu foco fazer questão, não fazia muita questão assim, era não. só... No R1, R2 e até metade do R3, eu fazia muito pouca questão. Agora, na metade do final, aí eu acho que eu fiz todas as provas do CBO de 2006 até 24 2 vezes. Legal. Então ele fez muita questão, sim. Tem que fazer muita questão, cara. A gente consegue ver o comportamento dos alunos na plataforma e é discrepante. Tem aluno que fez 5.000 questões, 6.000 questões, que é tudo que tem na plataforma. Teve gente que fez mais, porque fez mais de uma vez, e tem gente que fez 100 questões ao longo do ano. Cara, é inadmissível você ir para uma prova tendo feito 100 questões ao longo do ano. Então, assim, a questão é inegociável, cara. É a base, porque é como vai aparecer, como a banca pensa, como é a cabeça do examinador. Você tem que fazer questão, isso é aplicar o conhecimento que tu adquiriu, seja lá qual foi a forma assim, que ele foi adquirido. Uma coisa é você estudar para a vida, que é muito necessário. Para a prova, apesar de haver uma coincidência, mas é uma prova. Sim. Então é um concurso. E você tem que saber fazer prova. Então, às vezes, você tem dúvida, eu tenho uma questão e você tem dúvida entre 2 alternativas, mas já caiu 500 vezes essa mesma coisa e a resposta era A. Sim. Aí você não... se você já tiver feito, você já vai saber daquilo ali, você já vai entender o que o cara tá pedindo. E você vai se você não faz questão, você não consegue identificar suas lacunas. Você não consegue vi uma aula ou li um texto e saber, não tô manjando disso, sabe? Você não tem esse senso crítico todo, não, você tem que fazer as questões para identificar os seus pontos fracos, tá? Você faz toda vez que você faz questão de estrabismo, você não acerta mais que 50%. Você tá mal, estrabismo, você precisa melhorar, né? Agora, retina eu só tiro 95. Aí você vai ficar massageando seu ego só fazendo questão de retina? Não, vamos focar no que tá mais carente. E essa maturidade às vezes é difícil, né? De fazer o que é mais difícil e o que tem mais dificuldade, não o que tem mais aptidão. E uma outra coisa também dessa questão de fazer prova, tudo, quando você faz muita questão, além de você pegar o jeitão que o examinador quer, tudo aquilo, você, como o Bernardo falou, você tem um parâmetro. Algo que me fez muita falta quando eu saí da faculdade foi essa perda de parâmetro. Você começa a estudar e não tem ninguém para te dizer, nada para te dizer se você está fazendo isso bem, se está fazendo isso mal. E quanto à questão da porcentagem do quanto você faz da prova, eu fazia isso para o acesso direto e eu acabei fazendo para o CBO mais focado para a prova do R4 e do Fellow. Que é o seguinte, se você tem consistência naquilo que você faz, então vamos supor que você faz 80% em toda a prova. Pode ser que a prova que você vai fazer seja mais difícil, você faça menos. Pode ser que seja fácil, você faça mais. Mas vai girar em torno daquilo ali, se você tem aquela consistência. Então, acho que é importante você ter uma consistência acima da meta que você quer. Porque Sim. se a prova for ruim, você está dentro do que você quer, né? Então, por exemplo, se a nota de corte CBO é 60%, 75%. 65%. O cara é tão fora da curva que ele nem sabe a nota de corte. 65%. O corte dele era os 100, né? Aí, então, 65%, 75%. Por quê? A prova esse ano foi muito difícil, pegou pesado. Você vai fazer mais que 65%. E assim, eu acho que diferentemente da residência médica, que tem uma infinidade de questões muito grande, o pool de questões de oftalmologia que existem são poucas. Vamos dizer, lá na nossa plataforma tem todas do CBO, mais as autorais, mais da Academia Americana tem 6.000. Então vamos dizer que do CBO deve ter 4.000 questões disponíveis.
essas questões o cara vê, às vezes o cara fez Off Review mais de um ano, então o cara viu essas questões várias vezes. Às vezes ele viu na residência, porque na prova da residência cobra. Então ele já viu essas questões muitas vezes. Então eu acho que para nossa realidade, tem que trabalhar com muita margem, cara. Porque, assim, a pessoa tirar 85 num simulado não quer dizer que ela vai bater 85 na prova, sabe? Vai ter uma queda pelo ineditismo, porque as questões são muito repetidas que eles têm acesso, assim. Por isso a importância dos simulados com questões inéditas que a gente fez. Ano foi assim, bizarro, né? Foi o Chico Xavier que caiu fez o simulado. Caiu muita questão parecida. Então, acho assim que caiu muita questão parecida com o que a gente deu no simulado. Então, assim, esse que o Hugo falou é verdade, tem que trabalhar com uma folga, cara. Se você quer tirar 65, trabalha com 80% na sua cabeça para não ter erro. Pessoal, obrigado, Hugo. Eu queria agradecer muito pela sua presença, pelas dicas, dizer que, tenho uma admiração muito grande aí pelo que você conseguiu fazer e espero que você consiga trilhar aí um ótimo caminho no glaucoma, na ótica cirúrgica e aqui com a gente. Seja muito bem-vindo à equipe e, cara, parabéns demais. Obrigado pela presença no podcast. Eu que agradeço aí pela acolhida, fui muito bem recebido aqui. Fiquei surpreso pelo convite, não esperava, mas me deixou muito feliz, acho que é o que eu gosto de fazer. Eu sempre gostei de falar sobre o que eu gosto, sobre oftalmo, sobre medicina, né? Agora oftalmo, né? Medicina já faz um bom tempo que eu não ouço falar. E espero contribuir aí na equipe, ajudar os alunos do Off Review a trilhar esse caminho e no final dá tudo certo. Tirar uma nota maior que a tua, né? Essa se alguém conseguir, é a meta, mas vai ser difícil. Valeu, Iago, obrigado pela presença. Valeu, pessoal, um abraço, até semana que vem.